Olá pessoal, vamos lá então trabalhar integrais triplas, certo? Seção 15.7. Assim como definimos integrais unidimensionais para funções de uma única variável e integrais duplas para funções de duas variáveis, nós vamos definir integrais triplas para funções de três variáveis aqui, tá certo? Então, inicialmente, vamos trabalhar com um caso bem simples, que é uma caixa retangular. Vamos trabalhar com o domínio sendo um paralelepípedo, algo parecido, semelhante com isso aqui, para facilitar o entendimento. Tá certo? Então, imagine B seja o conjunto dessa tripla ordenada x, y, z, tal que x está variando de A a B, y de C a D e z de R até S. Então, qual o procedimento para definir aqui, para fazer uma definição, né? É um procedimento semelhante ou tem um modo análogo de observar e analisar com o que foi feito no cálculo 1 e no cálculo a uma variável e a duas variáveis, tá certo? Com a integração a uma variável a duas variáveis, tá certo? Mas agora nós vamos trabalhar em três variáveis. Então, vou seguir aqui até a ideia do autor para a gente ter essa noção já geral dessa definição. O primeiro passo é dividir B em subcaixas, pequenos cubos, como esse que a gente pode notar aqui à direita, embaixo, tá certo? Dividindo o intervalo de x, não é isso? De AB em L subintervalos, de xi menos 1 até xi, de comprimento ΔX, dividindo CD em M subintervalos, de comprimento ΔY, certo? O y lá, a dimensão, e dividindo em RS, né? Isso em N subintervalos de comprimento ΔZ. Então a gente tem um cubinho mais ou menos como esse aqui, BIJK, né? Vai ser um cubinho que vai ter essas dimensões, ΔX, ΔY e ΔZ, ok? Os planos que passam pelas extremidades desses subintervalos, tem vários, não é isso? Então, subintervalos, então imagine que você está fatiando com planos ali, não é isso? Então, planos paralelos aos eixos. Então, ele vai subdividir essa caixa em L vezes M vezes N subcaixas, dessa maneira aqui, tá certo? Então, BIJK vai ser igual, né, de forma genérica, uma caixinha BIJK, né, um cubinho, vai ser, vai ser definido como esse produto cartesiano entre esses três subintervalos aqui, você elencando todas essas possibilidades. Ou seja, você vai ter esse fatiamento aqui, né? Essa quantidade de subcaixas aí, de cubinhos pequenos. Tá certo? Então, se você pegar o produto, né, dessas três dimensões, você tem uma unidade de volume, um ΔV, e basicamente a gente está trabalhando aqui e tentando definir esse domínio. Nota que a gente está trabalhando ainda com um domínio, tá certo? Então, como é que seria um integral? Integral seria um f de x, y, z, vou resumir a linguagem aqui, não é isso? Mas esse x, y, z, sendo um x específico, pode ser um ponto central nesse cubinho, né? X, I, J, K asterístico indicaria isso, esse x que é um ponto bem específico, né? Bem central nesse cubinho, né? Um x, y, z dessa natureza, ou seja, seria a função vezes o volume, não é isso? Vezes a unidade de volume, tá certo? Somatório triplo. Isso resgataria, então, um ente, né, primitivo, mediante o qual a gente está integrando para encontrar. É claro que você tem aqui, como tem três variáveis, você está vendo o domínio aqui, tá certo? Dessa função que nós vamos trabalhar. Porque é uma função que tem três variáveis, x, y, z, não é isso? Quando você calcula o w que é igual a x, y, f de x, y, z, isso está na quarta dimensão, então não pode ser representado, não pode ser visto. Então, de repente, para você até entender um pouco melhor como é que é essa função, você pode imaginar uma função que não necessariamente você precisa estar vendo graficamente. Por exemplo, a densidade, né? Densidade, e você integrando isso, tentando resgatar a massa. Então, pensa comigo que você vai ter esse volume aqui, certo? E
o resgate da massa de um cubinho desse vai ser o quê? A densidade média dele pelo volume, certo? Então, um cubinho desse você vai fazer uma função que mede a densidade, que não necessariamente você precisa vê-la graficamente, mas ela vai estar ali, certo? Definindo essa distribuição, né? Essa densidade vezes o volume. Então, é mais ou menos assim que a gente interpreta. Essa função a gente não consegue vê-la no gráfico, né? O que a gente está vendo aqui é o domínio, portanto. Então, cada cubinho desse você vai ter uma função, a densidade vezes o volume médio, então que daria uma massa desse cubinho. Então, o somatório triplo aí, né, ele resgataria, faria a somatória de todos esses cubinhos e daria uma aproximação para a massa, né, que é justamente esse somatório das pequenas massas dos cubinhos que é dado pelo produto da densidade pelo volume. Então, por isso essa integral, essa somatório triplo aqui de uma função vezes a unidade de volume, um ΔV aqui, tá certo? Então, aí a gente tem a definição agora, definição 3, a integral tripla de f na caixa B então, representado assim, integral tripla f de x, y, z, d de v sobre a caixa B, não é isso? É igual, então, por definição, é o limite com L, N e N tendendo ao infinito, ou seja, aquelas partições ficando infinitamente minúsculas, né? Os cubinhos ficando infinitamente minúsculos, né? Então, essa integral, essa somatória tripla, somatória tripla, não é isso? Para resgatar todos os cubinhos sendo somados da função vezes o ΔV, a unidade de volume. Então, você vê que tem uma semelhança do cálculo 1 para o cálculo 2 aqui agora para o cálculo de 3 variáveis, né? Cálculo 1, quando eu digo cálculo 2, de 2 variáveis, tá bom? 1, 2, e agora a gente trabalhando com 3 variáveis aqui, tá bom? Teorema de Fubini para integrais triplas também funciona, tá certo? A gente viu, então, que essa ordem aqui, ó, ela pode ser alterada, né? Uma vez que você tenha esse tipo de domínio, tá bom? Então, isso aqui funciona para esse tipo de domínio. Caso tenha outro domínio diferente, aqui, ó, para esse tipo de domínio aqui, ela vai funcionar bem. Mas caso você tenha esses intervalos de integração como sendo função ou alguma coisa, que a gente vai ver daqui a pouco, então essa ordem ela é importante, não é qualquer uma, tá? Então aqui você pode integrar primeiro em d de x aqui dentro, né? Isso depois em y, depois em z. Você pode fazer em y primeiro, depois em x, depois em z. Ou seja, você vai ter aí 6 possibilidades, certo? Porque você tem 3 aí que podem se permutar. Então, você tem 6 possibilidades aí de fazer essa integral. A ordem você vai, portanto, escolher, tá certo? Vamos aqui um primeiro exemplo. Tá? Exemplo 1, calcule a integral tripla, né? x, y, z ao quadrado, d de v, onde b é a caixa retangular dada por... Então, essa aqui está bem simples, porque o domínio já está bem nítido aqui. B é igual a tripla ordenada x, y, z, tal que x varia de 0 a 1, y de menos 1 a 2 e z de 0 a 3. Então, vamos calcular isso aqui. Vou fazer aqui, tá certo? Vou pegar aqui, tomara que não dê... tá reconectando aqui esse quadro online, aqui, pronto. Então, vamos lá então. Então, a gente tem que fazer isso aqui, integral tripla de xyz ao quadrado d de v sobre essa caixa aqui, né? Só que essa caixa está bem definida, já bem trabalhada, a gente não vai ter problema com ela aqui, certo? Dor de cabeça, estresse para achar domínio. O que vocês vão ver que em outros casos representa, de repente, uma das maiores dificuldades aqui é você encontrar esses domínios dessas funções, não é isso? Esses intervalos de integração, eles se constituem um desafio muitas vezes, né? Então aqui já está tudo certinho, 0 a 3, então é só a ordem também não vai alterar, né? Não vai influenciar. Então, a gente pode fazer x, y, z ao quadrado. Vamos fazer dx, dy, dz na ordem, tá bom? Qual é a variação do x aqui? De 0 a menos 1. Qual a variação do y? De menos 1 a 2. E qual a variação do z? De 0 a 3. Então, basta a gente fazer isso com as técnicas que a gente tem estudado, não é isso? Aquela técnica de
integrais inteiradas, ou você fazendo aqui primeiro, não é isso? E né, fazendo essa integral de dentro primeiro e depois, posteriormente, o resultado você integra novamente. Então, vamos fazer primeiro esse que está no retângulo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Integrando isso aqui em relação a x, a gente vai ter x ao quadrado sobre 2, y é constante, z ao quadrado funciona como constante aqui, variando de 0 a menos 1, tá certo? E isso aqui a gente ainda vai integrar em relação a y e em relação a z, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, deixar a integral aqui, menos 1, 2, 0, 3. Tá certo? Aqui eu acredito que não precisa colocar isso, não precisa, é só colocar dz aqui. Certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui a gente precisa calcular aqui agora, para a gente ter, né, esse primeiro cálculo certinho. A gente já integrou, mas faltam os intervalos de integração aqui para a gente finalizar certinho. Nota que esse zero de baixo não vamos precisar nem trabalhar, porque vai zerar de fato. Então, a gente vai colocar só meio aqui no lugar do x, tá certo? Ou seja, vai ficar meio. Então, meio y z ao quadrado dy dz. E aí a gente vai, então, para essa outra etapa aqui. Então, agora é uma integral dupla, né? Então, agora o exercício já limitou, se resumiu a integral dupla, que nós vamos fazer essa parte de dentro aqui. Tá? Vou fazer aqui uma marcação, um retângulozinho aqui. Pronto, então nós vamos fazer essa parte de dentro. Então, repetir a de fora, né? dz lá no final. Esse meio, vamos colocar aqui para fora, não trabalhar com ele não. Então, vai ficar y ao quadrado sobre 2, z ao quadrado. Isso está variando de menos 1 a 2. E, por fim, isso aqui ainda vai fazer, né, integração em relação a z. Vou substituir isso aqui, então. 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. Menos da fórmula, não é isso? Menos 1 ao quadrado é 1. Sobre 2. Então, vai ser um meio. Não precisa colocar esse parênteses aqui. Então, meio z ao quadrado. Nota que a gente só substitui aqui porque a variável é y, tá bom? A gente trabalha como z sendo como se estivesse fatorando ele já, tá? Então, esse aqui é o quadrado. 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. Menos da fórmula. Menos 1 ao quadrado é 1 sobre 2. Isso tudo z ao quadrado. Tá certo? Aí, por fim, a gente vai fazer essa última integral aqui, de 0 a 3. É isso? Então, a gente vai ter o seguinte, aqui, ó, tirando MMC, vai dar 3 meio, não é isso? 2 vezes 2, 4 menos 1, 3, 3 meio. Vamos colocar ele aqui fora? Então, multiplicaria por meio, não é isso? Então, 0,3 z ao quadrado dz. Então, aqui 3, 2 vezes 2, 4. Aqui, z, integrando z ao cubo sobre 3 e variando de 0 a 3. Nota que também aqui não vai ser preciso substituir por 0, porque vai zerar tudo. Então, basta a gente substituir por 3, não é isso? Então, 3, 4, z, que é 3 ao cubo sobre 3. Tá certo? Isso aqui vai dar quanto? 3 ao cubo, 27 sobre 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Quarto, e essa é a nossa resposta, tá bom? Para a primeira questão aqui. Então, calcular essa integral tripla, bem tranquilo. Não representa aí muita dificuldade, né? Aqui a resposta 27 quartos, certo? Então você vê que não representa muito problema esse cálculo de integral. Agora a gente não, é claro que a gente não vai ficar só nesse domínio retangular, não é isso? Nesse paralelepípedo aqui, né? Claro que o nosso domínio pode ser diferente. Aqui que começa então alguns detalhes que devem ser cuidadosamente analisados, não é isso? Então, vamos definir agora a integral tripla sobre uma região, né, limitada geral, uma região E. Então, agora a gente está diante de uma região mais geral, tá certo?
Então agora que vai ter que tomar cuidado, portanto, porque agora tem outras situações que podem provocar de certa forma, uma complexidade maior. Indo direto ao ponto, né, a gente pode ter as regiões aqui, vou colocar a região do tipo 1 aqui, tem do tipo 2 e tem do tipo 3. Eu vou explicar do tipo 1, você vai entender. A do tipo 2 e 3 é bem consequência dessa primeira, tá certo? Olha como é que é a região do tipo 1, olha essa definição aqui. É uma região E, que é igual, né, essa tripla ordenada x, y, z, tal que x, y pertence a um domínio. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso aqui, né? D, né? E o z está variando entre duas funções, u de xy e u2 de xy, ou seja, entre duas superfícies, tá bom? Então a região, agora uma região espacial, tá bom? Nós estamos falando de uma região sólida, de um sólido, né? Essa região aqui, ó, região sólida, nós estamos considerando uma região sólida espacial, porque a gente chama de região, por exemplo, isso aqui também, né, que é um domínio em 2D. Mas essa é uma região plana, que é uma região sólida espacial. Então, essa região sólida espacial é do tipo 1, se o z, a coordenada z, está entre duas superfícies. E as outras regiões, né? As outras regiões aí, agora você pode considerar, né? XY planas, elas estão num domínio específico, mas não entre as superfícies mais, tá certo? Ilustrar com imagem, de repente fica mais tranquilo aqui, ó. Você tem então esse sólido E, certo? E o Z, nota aqui em cima é uma superfície, é um plano, aqui embaixo é uma superfície, é um plano também, tá certo? Agora o Z está variando então entre essas duas superfícies. Agora o X simplesmente aqui, ó, agora olha a projeção dele, não é isso? A gente vai ver agora o X está variando de A a B, e o Y está variando entre duas funções mais simples, né? G1 e G2. Tá certo? Então agora no plano, né? Agora no plano, essa aqui seria uma região, a gente viu lá atrás do tipo 1 ou do tipo 2, não é isso? Do tipo 1 quando é o X que está variando entre funções, né? Do tipo 2 quando é o Y está variando entre funções. Então isso aqui ficaria como uma função, né? Isso do tipo 2. Tá certo? Uma função não, um domínio D do tipo 2. Mas nós estamos falando da região sólida E. A região sólida E é do tipo 1, tá certo? Porque o Z está entre duas superfícies, tá certo? E as outras variáveis estão, né, contidas na região D, ok? Ok, então essa é a ideia, tá bom? Olha aqui uma expressão dela, né? Que você tem então a região do tipo 1, você vai ter que obrigatoriamente integrar primeiro nesse sentido, tá? Primeiro o Z, porque o Z está entre duas superfícies. Aqui a ideia é mais ou menos assim, você integra do mais complexo para o mais fácil. Então, você vai integrar aqui o Z que está entre duas superfícies, depois você vai para uma função que de repente está, uma variável, desculpa, que de repente está entre funções, e a última tem que ser uma variável que está entre constantes, porque a última tem que ser numérico para arrematar e dar o valor específico dessa integral, tá bom? Então, a última é numérica, tá? Então, você vem do mais complexo para o mais simples, tá? Se as duas outras variáveis forem numéricas, aí a ordem também não altera, mas se você tem, nesse caso aqui, por exemplo, é obrigatório você seguir a ordem aqui, ó. Integrar primeiro em Z, depois em Y, porque o Y está entre duas funções, vai ter incógnita aqui, e por fim em X, que aí o X está variando de A a B, que são só constantes aí, tá certo? Pois bem, eu vou passar lá para frente e já vou mostrar o que seria uma região do tipo 2, tá certo? E do tipo 3, que a gente já arremata isso, depois a gente volta fazendo alguns exemplos. Então, uma região sólida do tipo 2, ela vai ter essa forma. Agora, ao invés de ser o Z, é o X que está variando entre duas superfícies. E as outras variáveis, elas se encontram num domínio de plano, não é isso? Um XY pertencente ao D, que é identificável e etc.
os seus limites. Então agora é o x que está entre duas superfícies. Aqui um gráfico que ilustra isso. Ó. O x agora, ó, você tem uma superfície aqui limitando o x. Agora note que você projeta aqui o y e o z, eles estão variando nesse domínio D. Tá certo? E são identificáveis também. Mas é o x que está entre duas superfícies. Tá certo? Ou pode ser considerado entre duas superfícies. É claro que uma função como essa aí você também pode considerar assim, é o z que está entre duas superfícies. Vamos cortar aqui no meio, superfície de cima, superfície de baixo, o x e o y vão variar aqui dentro. Ok, pode ser, mas o que a gente está falando é que também pode ter e analisar mais especificamente com a região do tipo 2, entendeu? E está mais propício você trabalhar isso, já está mais natural do que você fazer uma secção aqui, né, e etc. Então, está mais propício a uma região do tipo 2. É igual a gente fez, né, esse tipo de região no cálculo 2. Você pode, às vezes, uma mesma região você pode ser analisada e resolvida como tipo 1 ou como tipo 2, etc. Mas aqui esse é o tipo 2, o x está entre superfícies. E do tipo 3 é o y que está entre superfícies. Aqui, ó, é a variável y que está entre duas superfícies. O x e o z, então, eles se encontram num domínio D, que pode ser trabalhado também. Esse domínio D pode ser no tipo 1 ou do tipo 2, de região plana, que a gente viu lá atrás. Bem, esses três tipos de região, por enquanto, depois a gente vai trabalhar outras situações coordenadas, né, em outro tipo de coordenadas esféricas, coordenadas retangulares, para alcançar ainda mais outros domínios ou facilitar o cálculo, tá bom? Mas esses três tipos já são a porta de entrada bem importante, tá? Então vamos trabalhar aqui um exemplo, ó. Então, eu vou pensar nesse exemplo 2 aqui, ó. Calcule essa integral tripla de z, d de v na região E, onde E é o tetraedro sólido limitado pelos quatro planos x0, y0, z0 e x mais y mais z igual a 1. Tá certo? Essa situação, ela é possível de você fazer um determinado esboço, visualizar ela em três dimensões. É possível você trabalhar com ela, tá? Em algumas situações, essa visualização tridimensional ela vai ficando mais complicada e vai te exigindo um programa, um software para te dar um suporte também para resolver, né? Mas essa aqui especificamente a gente consegue. Então vamos lá visualizar isso aqui, né? Então você tem integral tripla, bem simples, só tem um z aqui, d de v sobre a região E. E a região é definida dessa maneira, né? E é o tetraedro sólido limitado pelos quatro planos, ou seja, x0, y0 e z0. E esse plano aqui, ó, x mais y mais z igual a 1. Então, vamos pensar aqui. Vou fazer aqui uma linha, vou tentar fazer um sistema de coordenadas aqui para trabalhar o nosso espaço tridimensional aqui, tá certo? E vamos ver o seguinte, ó. Então, imagine, quando você pensa que aqui é x, y, z, não é isso? X, y, z. Aqui, 0, origem e tal. Então, quando você pensa em x 0, você passa uma espécie de parede aqui, um plano aqui, certo? No y0 também cortaria um plano aqui. O z0 cortaria no chão, né? Um plano, entre aspas, né? Seria no chão aqui. Então, a gente precisa fazer o seguinte. E o outro plano que é x mais y mais z igual a 1. Principalmente esse plano x mais y mais z igual a 1, a gente consegue fazer um desenho dele como sabendo aqui e pensando aonde ele intercepta o x e o yz. Então, basta eu zerar, por exemplo, duas variáveis que eu vou saber aonde que o plano vai cortar, não é isso? Na terceira variável. Então, por exemplo, se eu coloco y0 e z0, eu sei que o x vai ser 1. Então, x0, y0
desculpa, y0, z0, x é 1. Então, o ponto 1, 0, 0 vai pertencer a esse plano. Da mesma forma, se eu zerar o x e o z, eu vou ter y1. Então, ele vai passar aqui pelo y1 também. E da mesma forma, se eu zerar o x e o y, o z vai ser 1. Então, eu tenho uma noção, pelo menos, aqui, ó, de que esse plano vai passar por esses 3 pontos. E aí eu posso arriscar fazer o desenho dele aqui, ó. Então, eu vou ter esse aqui. Opa, vou colocar uma reta aqui. Certo? Vou colocar outra aqui. E a última aqui. Agora você vai pensar comigo o seguinte. Então você tem, pelo menos aqui na frente, né? Você tem o plano passando aqui, ó. Uma espécie de espelho aqui cortando. Certo? Então você já tem bem essa definição. Agora imagine o x, né? O x0 vindo também um plano cortando ali. Então essa parte de trás, deixa eu ver se eu consigo colocar outra cor aqui atrás. Então essa parte de trás também é preenchida por causa do plano x igual a 0. E essa outra parte aqui de trás, ela vai ser preenchida por causa do plano y igual a 0. Opa! Aqui, ó, por causa do y igual a 0. Não sei se está dando para ver bem. E aqui na frente, então, bem forte. Então, fica esse tetraedro aí. Então, a gente tem uma visibilidade, mais ou menos uma visão espacial dessa forma aí. Tá certo? E aí a gente pode decidir como abordar isso aqui. Isso aqui é do tipo 1, é do tipo 2, do tipo 3. Que tipo de sólido, né, de sólido espacial nós estamos trabalhando? Então, você pode trabalhar como um do tipo 1, não é isso? Em que o z está variando aqui dessa base 0, o z0, não é isso? Então, aqui embaixo tudo é 0, né? Z0, ó, região em que z é 0. Também é fechado, né? Esqueci até de comentar, mas o z igual a 0 também é um plano que passa aqui, portanto, está fechando isso aqui. Então, também é fechado embaixo. Então, do Z0 até a parte superior, que é essa espécie de, né, esse plano que parece aqui um vidro, né? Ele corta assim, fica parecendo uma tampa aqui, né, inclinada. Então, o Z está variando entre duas superfícies, né? O Z está variando do 0 até esse plano aqui, que foi dado como Z igual a 1 menos x menos y. 1 menos x menos y. Só isolando, né, o z aqui, 1 menos x menos y. Então, o z está variando aqui, ó. Tá certo? Agora, nota que isso aqui, então, é o plano. Eu vou colocar ele aqui, porque vai ser importante no seguinte sentido. X mais y mais z igual a 1. Note que quando z, igual a 0, né, isso você vai ter equação de uma reta, né? Quando z é 0 aqui, você vai ter x mais y igual a 1, isolando y igual a 1 menos x. O que é isso aqui? É justamente essa reta aqui da base, ó. Tá certo? 1 menos x. Por quê? Porque quando você coloca z igual a 0, você está querendo saber justamente qual a intersecção entre esse plano, x mais y mais z igual a 1, e o plano z igual a 0. Então, a intersecção desses dois planos é uma reta, não é isso? É uma reta. Então, definiu essa reta, y igual a 1 menos x. E essa reta eu preciso justamente para achar agora a variação dos domínios, né? Agora o x e o y estão na região D, não é isso? Que é um triângulo ali, ó. Se você destacar ali, ele seria isso aqui, né? Ó. O y está variando o x aqui, né? E o y daqui até aqui. Então, como eu posso escrever essa região, certo? Eu posso fazer com que o y varie de 0 até essa reta e o x de 0 a 1, tá bom? O que seria também bem natural ali. Ou eu poderia fazer o y variar de 0 a 1 e o x de 0 até essa reta dada em x também. Então, essa ordem aí também não importa muito, né? Um vai ser entre constantes, outro vai ser entre funções, né?
Mas eu vou colocar aqui y para ficar mais fácil, né? O y nesse sentido daqui para lá, ele varia então de 0 até bater nessa reta aqui, não é isso? Até ele tocar aqui, que é 1 menos x. E o x, então, já que o y vai fazer o corte aqui, o x ele varia livremente de 0 a 1. Pronto, agora a gente tem aqui os nossos, né, intervalos, a gente decidiu que a função tal é do tipo 1, esse espaço sólido, né, essa região sólida aí, etc. Então, agora a gente vai calcular a integral. Integral de z. Então, vamos fazer o que primeiro? Tem que ser o dz primeiro, por causa das superfícies. Depois tem que ser o y, por causa dessa função. Então, tem que ser dy e, por último, dx. E as variações aqui vão ser de 0 a 1 menos x menos y. O y vai ser de 0 a 1 menos x. E o x vai ser de 0 a 1. Pronto, agora o nosso trabalho concentra-se aqui, tá certo? Aqui é que a gente vai ter o nosso foco e desenvolver aqui. Fazendo essa parte de dentro, então, vamos integrar em termos de z. Então, z vai ser z ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1 menos x menos y. Depois disso, vai vir o dy dx, não é isso? Ou seja, vai ficar uma integral dupla aqui, de 0 a 1. Vamos lá. Nota que aqui não vai precisar, não é isso? Substituir, porque vai zerar tudo. Então, o nosso trabalho é substituir isso aqui dentro do z, certo? Então, vai ficar assim, 1 menos x menos y ao quadrado sobre 2. dy dx. Isso aqui vai variar de 0 a 1 menos x e de 0 a 1. Continuar aqui. Desenvolvendo esse meio, eu posso colocar aqui fora, né? Vamos colocar para ele não atrapalhar muito ali. E 0, 1 menos x, porque eu vou desenvolver aqui agora, né? Então, isso aqui é o quadrado. A gente vai precisar fazer, vou precisar fazer assim, ó. Tá? Multiplicar ele por ele mesmo. Acho que fica mais prático, né? Uma vez isso aqui tudo, então vai ser 1 menos x menos y. Menos x vezes 1 menos x vezes menos x, x ao quadrado, menos x vezes menos y, xy positivo. Por fim, menos y mais xy menos mais y ao quadrado, né? Simplificar alguma coisa aqui. Então aqui, ó, vou colocar x ao quadrado aqui primeiro, mais y ao quadrado, mais o que tem xy, né? Tem xy aqui, então 2xy. O que mais? O que tem x, então menos x, menos 2x. Tem y, né? Só y, menos 2y e mais 1. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy menos 2x menos 2y mais 1. E a gente vai fazer essa integração em x, tá certo? Vamos lá, então. Integrando aqui, x ao cubo sobre 3, mais xy ao quadrado, mais 2x ao quadrado sobre 2y, menos 2x ao quadrado sobre 2, menos 2y, x mais x. E aí, calma aí. Aqui é dy, né? Só um pouquinho, vou voltar aqui, né? A gente tem que integrar aqui, desenvolveu, tem que integrar em y primeiro, já fui no x, então vou retroceder aqui, senão vai dar errado. Tá, então voltando aqui, desculpa, vamos lá. Então eu vou integrar aqui, meio, 0 a 1. Agora eu vou até tirar isso aqui, né? Então agora em y, tá? Então
vai ser x ao quadrado y mais y ao cubo sobre 3 mais 2xy ao quadrado sobre 2 menos 2xy menos 2y ao quadrado sobre 2 mais y. Aí sim, por fim, a gente vai integrar em x, tá certo? Vamos lá então. Coloquei os intervalos de integração ali também. Dá para simplificar algumas coisas aqui, né? Ó, esses dois aí. E tudo tem y aqui. Não vai precisar o zero, então vai ficar então meio integral de 0 a 1, tá certo? X ao quadrado que multiplica y. Quem é y? 1 menos x. Já substituindo aqui, tá? Mais 1 menos x ao cubo sobre 3, mais x y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, menos 2x, 1 menos x, menos 2x, 1 menos x, menos 1 menos x ao quadrado, mais 1 menos x. Tá certo? Agora, dx. Todo mundo aqui. Vamos ver se dá para... Tem que simplificar um pouco aqui, né? Antes de integrar em x aqui. Então, vamos lá. Multiplicando aqui, x ao quadrado menos x ao cubo, mais aqui, desenvolver esse cubo. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3x ao quadrado, tem que fazer isso direito. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Cubo do segundo ali, como é negativo, né, vai dar negativo. Mais x, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, menos 2x, mais 2x ao quadrado, menos, aqui vai embora ainda, hein? Menos, aqui o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais um menos x. Isso tudo vai ter um dx ali ainda para integrar. Meio integral de 0 a 1. Aqui tem um 3 também, né? Sobre 3, né? Esse desenvolvimento ao cubo sobre 3. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. X ao quadrado menos x ao cubo, mais eu vou distribuir essas frações aqui, tá? 1/3 menos x, justamente porque em alguns casos vai cortar aqui, né? Mais x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3. Aqui tem que multiplicar, né? Mais x menos 2x ao quadrado mais x ao cubo menos 2x mais 2x ao quadrado. Aqui só jogo de sinal, então menos 1 mais 2x menos x ao quadrado mais 1 menos x. Nossa. E agora a questão de eliminar, simplificar algumas coisas, certo? Vamos ver o que dá para ser trabalhado aqui. Vou pegar até uma caneta, uma cor diferente aqui. Vou apagar mesmo, tá? Ó, isso aqui, ó, menos 2x ao quadrado com 2x ao quadrado. Desaparece aqui. O que mais? Ó, menos x ao cubo com x ao cubo. Então, facilita também se ele sumir aí da frente. Aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, desaparece aí, que é melhor. Aqui, ó, menos 2x com 2x. Também ajuda. Menos 1 com 1 aqui, ó. Menos 1 com 1. O que mais? Ó, x e menos x. Então, x, né? E esse menos x aqui.
Vamos lá, então, o que sobra? Aí vai sobrar isso aqui mesmo, né? Não tem mais o que fazer também. Tá certo? Então, agora, escrevendo simplificadamente aqui, integral 0 a 1, sobrou menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado, menos x mais 1/3. Isso tudo dx. Deixa eu ver se não ficou ninguém para trás, aqui para cá. Não. Aparentemente é isso aí mesmo. Tá certo? Então vamos lá. Então meio, agora integrando isso aqui, não é isso? Meio menos x à quarta sobre 4 vezes 3, 12, tá bom? Aqui já tem um 3, então seria sobre 4. Então x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 3, tá bom? Isso variando de 0 a 1, só vamos precisar trabalhar com 1, porque o 0, né, iria zerar todo mundo. Então vai ficar menos 1 sobre 12, mais 1/3, menos meio, mais 1/3. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Que já pode fazer mesmo ser 12, não é isso? Menos 1 mais 12 por 3, 4, menos 12 por 2, 6, 6 vezes 1, 6, menos mais 12 por 3, 4. Isso tudo vezes esse meio que está aqui fora. Aqui dá 8, menos 6, 2, menos 1, 1. Certo? 8, menos 7, né? Menos 1, menos 6, menos 7. 8 menos 7, 1. Então vai ficar meio vezes 1 sobre 12, que é igual a 1 sobre 24. Então a gente chega no final, de fato, dessa questão, tá certo? Do tipo 1, né? Uma região do tipo 1. Aqui a imagem dela, o que a gente tentou representar lá, não é isso? Desenhando. Aqui como foi definido o sólido. Aqui os cálculos, certo? E aqui o resultado de fato, 1 sobre 24. Mais um exemplo aqui. Agora possivelmente a gente vai ter, né, uma região aqui, a gente vai ter que decidir, como tem já os 3 tipos, né? Vamos pensar um pouco sobre como a gente vai decidir que tipo de região nós vamos. Vou apagar aqui, vou tampar aqui um pouco. Calcule então essa integral tripla disso aqui, não é isso? Onde é uma região limitada pelo paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado e pelo plano y igual a 4. Tá? Interessante aí, tá? Vou vir aqui, deixa eu aqui para cima. Então a gente tem esse desafio aqui, ó, essa integral tripla dessa região, que é a integral dessa raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado d de v, certo? Região E é uma região limitada pelo paraboloide. Então, vou colocar o paraboloide aqui, y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado, certo? E pelo plano y igual a 4. Pelo plano y igual a 4. Certo? É claro que é bom você visualizar, você conseguir, né? Ter uma ferramenta para você ver o sólido, né? Você conseguir enxergar melhor. Tá certo? Mas também é bom você ter alguns modelos na sua mente, né? Assim como você, lá no ensino médio, quando você for estudar funções, você meio que compreendeu o formato mais ou menos de uma parábola e gravou ela, o seno, o cosseno, como é que ele se comporta, um exponencial, como é que é aquela curva. Da mesma forma, espacialmente é interessante você ver como é que é o comportamento de um paraboloide, como se dá um cone, como é a escrita de um cilindro, de uma esfera e assim sucessivamente, tá bom? Então, esses elementos são importantes, alguns deles você ter como base para você conseguir visualizar um pouco. Por exemplo, esse aqui é possível você visualizar também você não vai ter muito problema aqui, tá certo?
Deixa eu fazer aqui suas coordenadas para tentar colocar. Então aqui fazer um pouco do desenho aqui da ideia. Vamos lá aqui, certo. Então, então essa formação, esse paraboloide, principalmente quando o y está isolado aqui, aponta para o seguinte fato, que ele está no eixo, né? O eixo dessa formação, que é o eixo y, tá? E quase uma coisa bem parecida, né? Quando você tinha no cálculo não, né? Quando você tinha no plano, né? Isso, ó, vou apagar aqui, ó, vou riscar aqui. Quando você tinha no plano isso aqui, o que você tinha? É uma parábola, não é isso? Então, quando você y igual a x ao quadrado, né, você tem uma parábola. Então, quando você coloca essa outra variável ao quadrado aqui, então você está fazendo com que o z apareça também na equação. Então, você vai ter um negócio tridimensional que vamos dizer que pode ser gerado, né, pela rotação dessa parábola, né? Então é um negócio assim, esse é o paraboloide, ó. Aqui seria o 4, porque o y, não é isso? Aqui é o plano y4, imagina que aqui também tem um plano, né? Que corta, não sei se eu vou conseguir agora dar essa ideia direito, né? Esse plano está cortando aqui, ó. Tá certo? Tá fatiando isso aqui. Então, no y4, aqui o y4. Tá certo? Então, você tem o plano y4 e você tem o paraboloide. Ok? E a ideia é você calcular essa integral aí, sabendo que a região é essa. Certo? A primeira pergunta, então, essa região aqui, essa região sólida aqui, ela é do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3? Como é que você vai atacar ela para definir o seu domínio? Tá certo? Uma opção aqui é ela ser do tipo 3. Tipo 3, porque mais visivelmente, claramente, o y que está entre duas superfícies. Essa primeira superfície, que é essa intersecção do plano com o sólido, certo? E a outra superfície é justamente essa casca aqui que forma o paraboloide, certo? Essa casca aqui é uma superfície também. Então, nota que você tem o y variando dessa casca até esse plano, dessa casca até esse plano. É claro que por uma equação específica para gerar essa formação aqui. Mas o y está variando. Então, é interessante, pode ser trabalhado então como o tipo 3, tá bom? Essa questão. E o z, como é que está variando o z? Como é que está variando o x? Aí você vai ter que analisar. Agora essas duas variáveis, faz uma projeção aqui, deixa eu mudar essa cor aqui. Faz uma projeção disso aqui lá no plano XZ, né? Projeta isso aqui, ó. Projeta isso aqui, para virar um domínio aqui, né? Então você tem algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um domínio, né, D, que aí o X, certo? O X e o Z vão ter uma variação aqui que a gente vai precisar, então, encontrar qual é essa variação. Eu fiz até errado aqui também, porque isso aqui é um eixo, né? Isso aqui está no eixo Y, então isso aqui tem que estar bem para lá, né? Então isso aqui tem que estar assim, ó. Para ser coerente, isso aqui vai ter que, né? Vai ter que vir aqui assim. Isso aqui tá assim, ó. Tá certo, ó? Aqui embaixo, mas ele tá lá para trás, ó. Não sei se tá dando para entender bem, porque de fato em 3D desenhar à mão não é muito simples, né, para você encontrar essas perspectivas e ser compreensível as coisas. Mas é essa a ideia. Agora aqui você tem um x, uma variação para o x, não é isso? E uma variação para o z. E você consegue definir ela nos termos, né, daquelas regiões planas, né,
do tipo 1 ou tipo 2. Tá certo? Lembrando que isso aqui vai ser uma circunferência, né? Você projetar isso lá, aqui o raio é 4, imagina y4 aqui nessa equação, ó. y4, deixa eu colocar minha caneta na cor normal. 4 é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui é uma circunferência no eixo xz de raio 2. Então aqui o raio 2, tá bom? Mas é uma circunferência. Então, por ser uma circunferência, a gente pode fazer o x variar. Então, vamos pensar no x, a variação do x e do y e do z, não é isso? Então, como a gente está abordando essa superfície como tipo 3, então a gente já pode escrever a variação do y assim, ó. Ele vai variar do paraboloide, que é x ao quadrado mais z ao quadrado, até y igual a 4, não é isso? Agora a gente pode trabalhar o z. O z, então, nota que a gente tem aqui, isso aqui é x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, não é isso? Z ao quadrado vai ser igual a 4 menos x ao quadrado. Z vai ser igual a mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Ou seja, z vai variar de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até mais raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Que é justamente dessa parte de baixo da circunferência até a parte de cima. Depois, lá na frente, por essa dificuldadezinha aqui, né, e vai ter uma dificuldade de integração lá, por essa dificuldade nós vamos até transformar isso aqui em coordenadas polares para facilitar, entendeu? Mas vamos, por enquanto, escrever assim. Então, ele vem de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E por fim o x, já que o z que está fazendo esse recorte aqui da circunferência, o x pode variar livremente de menos 2 a 2, não é isso? Que é o raio aqui, certo? O raio é... O raio é 2, então vai ser de menos 1 a 1, né? De menos 1 a 1. X variando de menos 1 a 1. Aí ele forma o raio 2 aqui, né? Esse de menos 1 lá atrás, até 1 aqui na frente, beleza? Isso aqui eu representei mal, por isso que deu essa ideia. Tá certo? Não. O raio é 2. Aqui é o diâmetro, então não tá certo. É de menos 2 a 2 mesmo. Tô enlouquecendo aqui, né? Que aí ele vai dar o diâmetro, né? De x menos 2. Aqui é 2 mesmo, até x2 aqui. Então, x variando de menos 2 a 2. Então, essa é a ordem, ó. Integrar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Bacana, né? Então, a dificuldade aqui, o desafio foi interpretar essa região. Ainda mais se você não tiver computador e se você não tiver familiaridade com algum tipo de formação, né, tridimensional, vai complicar muito a situação. Então, vamos lá. Escrever aqui integral também. Integral vai ser, então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu ver lá. Agora sim, a gente pode fazer o nosso dy, dz e, por fim, o dx. O y está variando de x ao quadrado mais z ao quadrado. X ao quadrado mais z ao quadrado. Até 4, não é isso? O y vai variar de... Não, espera aí. O y vai variar de x ao quadrado mais z ao quadrado até 4, tá certo? O z de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E o x de menos 2 a 2. Pronto, vamos lá. Ok. Deixa eu ver aqui um detalhe. Aqui eu coloquei... Aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mesmo. X ao quadrado mais y ao quadrado.
x ao quadrado mais y ao quadrado. Rapaz, ali não vai ser muito legal de integrar, entendeu? Integrando isso aqui em relação a y, vai dar um probleminha. Será que se a gente mudar essa ordem aqui, integrar primeiro em z? Deixa eu ver, deu. Deixa eu desatar isso aqui rapidinho pra gente continuar, né? Pode pegar o y aqui, dessa superfície até y4. Deixa eu ver a questão se é y aqui mesmo. É z. Eu escrevi errado aqui. Espera aí, só um pouquinho. Aqui é z, ó. Isso que eu tô estranhando aqui, dando alguma coisa errada. É isso? E aqui é x ao quadrado mais z ao quadrado. Então aqui dentro é z também, tá? Então agora vai dar certo. Então aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tô vendo aqui, porque para integrar isso aqui, se você tem essa raiz com x e z, é bem fácil. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Isso aqui está funcionando como uma constante, né? Porque não tem variável y aqui. Então ele funciona como constante. Você tira ele para fora. Tá certo? E aí a integral de d de y é só o y variando dx ao quadrado mais z ao quadrado até 4. Beleza. Se lá dentro tem uma variável y, aí para você integrar isso aí seria bem complicado. Uma outra história aí. Inviável aqui. Mas enfim, vamos representar o resto aqui. Menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. De menos 2 a 2. Tá certo? Então depois vai ter o dz dx. Então aqui, vamos isolar isso aqui, né? Como se fosse uma fatoração aqui, ó. Então o que a gente vai ter? Só substituir o y. 4 menos da fórmula, isso aqui, que é menos x ao quadrado menos e ao quadrado. Já resolvendo direto, não é isso? E aí, dz dx e agora menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos 2 a 2. Vamos lá, então. Agora, nesse ponto, a gente tem outro detalhe. Um detalhe crucial aqui. Esse tipo de integração, olha só, você vai ter que integrar essa estrutura e ainda com esse intervalo de integração depois sendo trabalhado. Então, bem difícil, quase inviável isso aí, tá bom? Então, a alternativa é trabalhar em coordenadas polares. A partir daqui, você pensar mais um pouco na figura e você converter isso para coordenadas polares. Aí você vai ter uma solução um pouquinho melhor. Como pensar em coordenadas polares? Pensa aqui, nota que nós estamos no xz, tá bom? Deixa eu voltar lá na figura. Então, nós estamos aqui, tá bom? xz. Faz uma analogia, como se o z fosse o y agora, como se tivesse um xy. Se você for fazer em coordenadas polares, como é que você faria? O x a gente sabe que é r cosseno de θ, né? Isso tem essa correspondência. O y seria r seno de θ, mas ali é o z, não é isso? Então z é igual a r seno de θ. Beleza. O que mais? R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Outra informação interessante. R está variando de quanto até quanto? R está variando de 0 a 2, que é o tamanho do raio, e o θ de 0 a 2π, porque forma o círculo. Então aí fica bem mais fácil, entendeu? Você já descreve a região bem mais fácil. Então vamos colocar aqui algumas considerações, então. Primeiro, o x igual a r cosseno de θ, o y, que no nosso caso é o z, é o r seno de θ, tá
Tá certo? R ao quadrado é uma relação aqui trigonométrica, não é isso? A Pitágoras aqui resolve isso aqui. Então, R ao quadrado de fato é x ao quadrado mais z ao quadrado. Que mais? E aqui as variações, né? O R está variando de 0 a 2 e o θ está variando de 0 a 2π. Pronto, essas são as informações para a gente mudar essas variáveis aqui. Então, vamos lá. Nota que aparece aqui, ó, x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, aqui é r ao quadrado. Tá certo? Então, aqui, ó, raiz quadrada de r ao quadrado, que multiplica 4 menos, vou fatorar, x ao quadrado mais z ao quadrado. Aparece de novo aqui, tá? dz dx. Já vou colocar aqui, então, ó, vou colocar aqui embaixo para indicar, ó, que é a mesma coisa, tá bom? E aqui eu já vamos colocar aqui o que? Espera aí. Aqui, ó. Então, 4 menos quem que é isso aqui? X ao quadrado mais z ao quadrado. É r ao quadrado. R ao quadrado, tá certo? Aí, a gente sabe para mudança de coordenadas polares, então, essa unidade de área vai ser r dr dθ, ok? E aqui, então, a variação, né, ao invés de ser essa variação monstruosa aí, vai ser a variação do r, que vai ser de 0 a 2, e do θ, que vai ser de 0 a 2π. Fica muito mais leve, não é isso? Aqui, ó, r ao quadrado dentro da raiz, então fica r, que multiplica 4, 4r, que multiplica menos r ao cubo. Certo? dr dθ. 0 a 2, 0 a 2π, repetindo aqui. Aqui, lembrando que tem um r aqui ainda, né? Não pode esquecer esse r aqui. Tá certo? Então, multiplicando, vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta. Tá certo? E isso a gente vai fazer dr dθ e essa variação 0,2π, 0,2. Ok? Agora vamos lá. A gente pode fazer integrais inteiradas, né? Tudo está em termos de r aqui, então sobra o dθ, 0,2π dθ vezes, aqui a gente já vai fazer essa outra integral aqui, né? Então, 4r ao cubo sobre 3 menos r à quinta sobre 5, variando de 0 a 2. Aqui vai ser θ, variando de 0 a 2π, vezes isso aqui. Então, a gente vai substituir por 2. Então, 4 vezes 8 sobre 3, menos 2 à quinta, 32 sobre 3. Não precisa colocar o zero, né, que vai zerar tudo, então não vai dar muita diferença aqui. Aqui também não precisa do zero, então vai ficar só 2π vezes 4 vezes 8, 32 sobre 3, menos 32 sobre 4 vezes 8, 32 sobre 3. Calma aí. 8, 32 sobre 3. Aqui é sobre 5, né? Só um pouquinho. Então, r à quinta sobre 5, não sobre 3. Então, aqui é sobre 5 também. Então, vamos lá. Então, aqui é sobre 5 também. Só finalizando aqui. 2π, 5 vezes 3, 15, não é isso? Agora, 5 vezes, né? 15 por 3, 5 vezes isso aqui. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, 16. Menos 15 por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 64, porque 4, né? Aqui, ó. 6 e 4, 10, vai 1, tá, 160. Beleza, 64. Aí multiplicando por 2 aqui a gente finaliza, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12π sobre 15. Beleza aí, ó. Então, tá aí
Tá aí a questão que a gente se propôs a trabalhar como exemplo, 128π sobre 15, tá? Deixa eu mostrar ela aqui, ó, essa região aqui, então, tá certo? O domínio foi trabalhado dessa maneira, né? Pensou-se uma coisa mais ou menos assim. Na verdade, que ele aborda de duas maneiras, ele mostra que abordando como região do tipo 3 é melhor, né? Então ele começa de uma maneira aqui, ó, fazendo assim, né? Como se fosse uma região do tipo 1. O autor conclui que é inviável e depois ele volta e faz ela como uma equação, como uma função aí do tipo 3, tá bom? E aí dá certo, 128π sobre 15. Isso aí, como a gente quis mostrar aí, tá certo? Então, essa é a aula, espero que tenha ajudado vocês. Valeu!